Olá, turma, tudo bem? Estamos iniciando aí mais uma semana de trabalhos, já na reta final do mês de outubro e no conforto total para novembro, a gente finalizar aí todas as nossas questões. Ano muito louco, né? Passamos a maior parte do tempo em casa, mas na medida do possível tá dando certo, ok? Vou compartilhar a tela com vocês, como eu sempre faço, ok? Vou sumir um pouquinho, a gente vai corrigir aí as páginas 302, certo? E 303. Ampliando aqui, bora lá. Ele está falando aqui desse texto sobre a segunda revolução industrial, que ela foi muito mais ampla, né? Ela teve muito mais desenvolvimento de tecnologias do que a primeira, até pelo próprio período. E aí a primeira questão, vou ampliar mais, que acho que deve estar pequenininho para vocês. Pronto, ficou melhor assim. De acordo com o texto, qual foi a principal diferença entre a primeira e a segunda? Olha aí, a gente já tá, né? Ele vai justamente falar que a primeira ela foi muito mais modesta, ela teve poucas máquinas e limitando o número de trabalhadores, até pelo período também. Já a segunda, ela teve um salto produtivo muito maior, também pelas descobertas que estavam acontecendo no período de novos meios de produção, no sentido do que utilizar. Na primeira a gente tem muito carvão mineral, mas aqui a gente já tem a questão do aço, já temos a questão da eletricidade, tudo isso fez com que a segunda fosse realmente muito mais, avançasse muito mais do que a primeira, óbvio, até pelo período. B. Quais foram as implicações diretas da escalada da produção ocorrida na segunda revolução industrial? E aí ele vai justamente falar sobre a questão realmente de disputa voraz de matérias-primas, porque realmente é a base de uma indústria. Também exigiu a ampliação dos mercados de consumo, né, dos mercados consumidores, para absorver esse excesso de produto que estava sendo fabricado. E aí essa demanda precisou da exportação, e aí que gerou realmente a base total do imperialismo ou neocolonialismo, ok? Vamos lá, 302, 303, desculpa. Eu tenho aqui algumas imagens, né, de lixo, de poluição, enfim. Com base na análise das fotografias e em seus conhecimentos sobre o assunto, escreva um texto sobre os impactos ambientais da industrialização nos dias atuais. Gente, mais do que ninguém, vocês conseguem escrever esse texto, até porque a gente sente na pele os efeitos que a indústria vem provocando no meio ambiente, os efeitos do excesso de consumo, do excesso de produção e sem uma devida questão da reciclagem, ok? Que era necessário, que já deveria haver uma política relação a isso, não só na questão da coletagem, mas também evitar o excesso de produção, o excesso de materiais que a gente utiliza e joga na natureza, enfim, isso aí vocês já sabem direitinho. Indo para o nosso conteúdo de hoje, eu havia falado para vocês semana passada, né, que o imperialismo provocou essa ida maciça para a África e para a Ásia. E aí as grandes questões tinha, mas aí não teve resistência. O povo africano, o povo asiático ficou realmente passivo em relação a tudo isso? Óbvio que não. Houve sim bastante resistência dos povos africanos, dos povos asiáticos, e é basicamente o que a gente vai ver hoje. Ele já começa falando sobre a África. E aí ele vai justamente falar sobre a rebelião Achante, certo? E ele vai dizer, né, que aconteceu ali perto de Gana, por volta de 1890 e 1900. E aí ele vai dizer que essa região ela era controlada pelos britânicos. Na verdade, os britânicos foram uma das nações que pegaram
uma grande quantidade de povos, uma grande quantidade de território para explorar. E aí eles vai falar justamente isso, né? Que os britânicos eles tinham uma questão de estabelecer uma relação de confiança, de aliança para poder explorar. Mas os chefes que não aceitavam essa relação de aliança, né, essa suposta aliança, os britânicos agiam realmente com grande agressividade, força. E aí essa foi uma das principais causas da rebelião Ashanti, certo? Os quais os habitantes exigiam a saída, certo? Dos britânicos do seu território. E aí o que vai acontecer? Após esse embate com os líderes locais, os britânicos foram considerados ilegítimos na região, e aí esse embate fez com que realmente a dominação dentro desse local fosse de uma forma mais difícil. E aí ele vai falar justamente aqui, nesse contexto, a rainha Ashanti e a Azenteia, né, Azentéia, enfim, passou a incentivar seus guerreiros a resistir à invasão britânica. E aí eles fizeram isso durante muito tempo, eles realmente resistiram a essa invasão. Agora, é claro que os britânicos, não só os britânicos, mas todo o povo europeu tinha uma força de combate de armas muito maior do que os povos, porque realmente já tinha um desenvolvimento de armas devido à segunda revolução industrial, e aí mais eles resistiram até quando eles conseguiram, mas eles acabaram sendo dominados pelos britânicos. E aí a rainha que tinha realmente feito essa organização contra os britânicos foi presa e deportada, né? E mais até hoje os povos africanos lembram da sua garra de defender seu povo contra os britânicos. E aqui ele já vai falar sobre a resistência Nandi, que foi no que hoje é atual Quênia, certo? Também foi uma região dominada pelos povos britânicos, e aí os Nandis, eles têm uma relação de aliança entre os clãs, o que favorecia a resistência militar. E aí o interesse da Inglaterra na região passou justamente devido a uma construção de ferrovia, na qual passaria pelo território Nandi. Porém, esse povo ele não aceitou essa construção dessa ferrovia, né? E aí, por cerca de 10 anos, houve essa investida britânica nesse território. E ele vai falar aqui no final, né? Em 1905, o líder Nandi foi morto pelos britânicos, contribuindo para o enfraquecimento do movimento de resistência. E aí isso é muito comum entre as resistências, pegar a liderança para realmente destituir essa liderança e enfraquecer a rebelião. Na resistência etíope, né, que foi, que seria um local também controlado com a resistência, desculpa aqui a demora. E aí os etíopes eles foram invadidos pela Itália, na qual ele pretendia, né, anexar o território como seu, né? A Itália tinha essa pretensão. E aí essa liderança vai ser feita pelo monarca Menelik II. O exército etíope consegue vencer os italianos, né, na batalha de Advá. E essa foi a primeira vitória militar de uma nação africana sobre uma potência imperialista, o que manteve o país livre e reconhecido, inclusive, pelas nações europeias, para não ser invadido e tudo mais. Ok? Nossa, diminui demais. Pronto. Passemos para a próxima. E aí ele vai falar também agora aqui sobre os povos asiáticos e as suas resistências, ok? E aí ele vai falar da revolta dos cipaios na Índia, a guerra do ópio na China. Primeiro sobre a revolta dos cipaios. A Índia ela era um território controlado pelos britânicos também,
E aí os britânicos, eles manipulavam a sociedade indiana para consumir os seus produtos industrializados. Falei para vocês que um dos ideais do imperialismo era justamente esse mercado consumidor. E aí, além disso, a coroa britânica obrigava os jovens indianos a participarem do exército, que era a Companhia das Índias Orientais, né? E aí eles ficaram conhecidos como cipaios. E realmente ele tinha essa função de proteger os comércios britânicos, que realmente era necessário devido às investidas, enfim. Só que eles ganhavam muito pouco, viviam em péssima condição. E aí essa tamanha insatisfação dos cipaios, que foi justamente esse povo treinado para proteger a coroa britânica, principalmente o comércio britânico, eles se rebelaram contra a dominação inglesa. E aí eu tenho início a revolta dos cipaios, em 1857, e aí foi também, a população passou a aderir a essa revolta, porque boa parte da população indiana se queixava dessa interferência dos britânicos, ok? E aí ele vai mostrar justamente isso, né? Que os conflitos eles começam a se intensificar, os britânicos têm algumas vitórias, né? Os indianos também, mas aí como aconteceu na África, os britânicos eles têm uma maior força militar. E aí realmente eles acabam conseguindo reverter o caso e controlando a região. Só que mostrou que a Companhia das Índias Orientais não tinha condições de administrar esse território, né? E aí, com isso, ela foi extinta e a colônia passou a ser administrada por um vice-rei nomeado diretamente pelo parlamento. Ele vai falar, né, em 1876, a rainha Vitória foi proclamada imperatriz da Índia, consolidando sua colonização britânica. Aqui do outro lado, ele vai falar justamente da Guerra do Ópio na China. Falei para vocês na semana passada que os territórios asiáticos eles vão ter um esquema muito mais difícil de controle, porque ele já tem uma estrutura social bem, né, desenvolvida, e aí já tem um processo realmente diferente do que aconteceu na África, porque na África a gente tem vários clãs, várias aldeias, e aí era mais difícil o processo de unificação entre eles. E aí o que vai acontecer aqui? A China, nesse período do século XIX, foi um período de estabilidade política e econômica, certo? Os principais produtos que saíam da China tinham um alcance bastante grande, mas não havia interesse em expandir seu mercado para o Ocidente, mantendo o comércio com a Europa limitado ao litoral de Cantão. Ou seja, a China ela produzia vários produtos, mas ela não tinha interesse de comercializar com toda a Europa. E aí, nesse mesmo período, os britânicos têm um interesse realmente no mercado chinês, até porque eles produzem questão relacionada principalmente com tecidos. Só, né? E aí, por causa da baixa citação de seus produtos, passaram a traficar o ópio, cujo consumo está disseminado entre a população chinesa. Entendeu aí? Os britânicos queriam também fazer com que os chineses consumissem seus produtos, devido à baixa adesão da população em relação aos produtos britânicos, eles passaram a traficar um ópio, que é um tipo de alucinógeno. Só que o governo ele vai realmente reagir de uma forma rápida, e aí o imperador já declara a droga muito nociva, proibindo o comércio, né? E aí eu tenho a instalação da Primeira Guerra do Ópio, que foi de 1839 a 1842, com uma vitória inglesa. E aí essa vitória fez com que realmente tivesse um acordo, que era o Tratado de Nanquim, que estabeleceu o quê? Abertura de 5 portos de comércio com os britânicos, a entrega da ilha de Hong Kong aos britânicos, o pagamento de indenização aos comerciantes que haviam sido prejudicados com o confisco do ópio e a libertação de prisioneiros que fossem súditos britânicos. E aí
eu tenho instaurado anos depois a Segunda Guerra do Ópio, que foi de 1858 a 1860. O conflito teve início após a Inglaterra considerar que a China havia violado o Tratado de Nanquim. E aí vem realmente, devido ter aí ao auxílio da França, a Inglaterra consegue vencer novamente os chineses, obrigando a assinar o Tratado de Tianjin, que decretava realmente a abertura de mais outros povos ao Ocidente, além de permitir a liberdade de movimento aos mercados europeus e missionários cristãos. E esses conflitos foram a China se abrir ao capitalismo ocidental. Realmente eles forçaram a entrada dos produtos, né, europeus na China, ok? Com isso, página 310, 311, nossa, diminui aqui, desculpa. 310, 311, 12 e 303. No mais, até nossa videoconferência. Bye!